Fernandão, primeiro do ano, hein, meu querido? Feliz ano novo para você. Seja um ano maravilhoso aí, mais um ano maravilhoso. Como é que estão as coisas? Feliz ano novo, Renan, para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui. O pessoal está voltando de viagem hoje ainda, né? Esse ano promete, de novo, né? Todo ano, sempre um ano é melhor do que o outro. É legal da gente falar sobre o ramo de leilões de imóveis porque é muito dinâmico, gente. Isso que o Renan está falando aqui é porque a gente faz isso o dia todo, é a nossa rotina. Então, o que era em 2022, 2023 já não existe mais. 2024 mudou, 2025 mudou mais ainda. E agora, 2026, a gente tem que estar, no mínimo, preparado para o que nos espera aí, porque tudo na vida é muito dinâmico. Né? A gente vai adquirindo maturidade, vai adquirindo experiência, e aí a gente sempre vai, sempre. Uma coisa que é assim, não tem discussão, é notória. Todo mundo fala, eu gostaria de ter esse conhecimento que eu tenho hoje lá atrás. Há um tempinho atrás, era o que basta, né? É sempre assim, tudo na vida. Exatamente, né? Então, todo ano, o melhor ano para começar era o ano passado. O segundo melhor é esse ano, né? Então, o que você não fez nos outros anos, né? Poderia ter aproveitado ondas aí dentro do mercado de leilões de imóveis, mas nada como começar o mais rápido possível a se aproveitar, né? O quanto antes, já que nós estamos vivendo épocas maravilhosas, né? No mercado de leilões. E, obviamente, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Nessa live de hoje. Ó, eu tô aqui com a Mari Paula, me lembrou aqui, ó, é do livro Arriscando a Própria Pele, isso mesmo, do Nassim Taleb. Eu tinha esquecido o nome do livro aqui, por isso que eu não falei, mas é uma baita citação. Acho que talvez uma das mais legais do livro é essa. Não me diga, né? Não me fale o que você diz, me mostre o que você faz, né? Então, no final das contas, você mostrar aquilo que de fato você está fazendo gera muito mais propriedade e até, né, agrega muito para as pessoas, muito mais para as pessoas do que opiniões vazias, né? Mas vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho então sobre 2026 e já vou começar trazendo aqui para vocês um pouquinho do que, né, assim, acho que até na chamada da live eu falei sobre isso, né, sobre os ruídos de 2026 e 2026 vai ser um ano com muito ruído. Não é um ano trivial e talvez esse seja o maior obstáculo, né? As pessoas, em geral, atribuem os maiores obstáculos a fatores externos, né? Ah, porque a política é isso, porque Selic é isso e aquilo, né? Enfim, acaba atribuindo sempre a fatores externos. Quando, na prática, a maior parte desses fatores, eles podem afetar em si um pouco o resultado? Claro que afeta. Mas, na verdade, representam 5 a 10% do resultado do ano. 90% do resultado do seu ano, ele está mais ligado ao seu controle e à sua execução, aquilo que está ao seu controle, do que propriamente fatores externos. E o grande desafio nosso, na verdade, é se manter focado naquilo que a gente traçou como meta, como objetivo. Essa é a grande dificuldade. Né? Então, quando você tem um ano com muito ruído, qual que é a grande dificuldade nossa? Se manter no foco a maior parte do tempo. 100% nunca é possível, né? Obviamente, idealmente, isso é quase utópico, mas se manter no foco, se manter consistente na maior parte do tempo, né, Fernando? Essa é a grande realidade que nós vamos enfrentar em 2026. Vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar também como eu vou fatiar o ano. Vocês vão entender a lógica por trás disso, desse fatiamento que eu vou fazer do ano, para vocês entenderem como a gente pode se aproveitar de determinadas épocas para imprimir uma velocidade muito acima do que os concorrentes, muito acima do que o mercado normalmente pratica, especialmente no primeiro quadrimestre. Não é isso, Fernando? Exatamente, gente. Fazendo a analogia, né, Renan? É igualzinho à academia, gente. Acho que tá todo mundo aqui naquela fase da idade que, putz, agora eu tenho que fazer exercício físico, são ordens médicas. E aí você fica vendo lá o cara bombado, a menina bombada, mas eles estão lá fazendo o quê? Treino, disciplina, constância. E aí você fala, não, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso. Mas você não faz porque você não começa, né? E aí a gente, quando fala em constância, a gente respira leilão de imóveis. Então, aqui hoje, nessa live, a gente está aqui ó, com 200 e tantas pessoas. Faz o seguinte, é só pensar quem é que está focado em leilões de imóveis. Quem já decidiu, quem já tomou a decisão de falar, cara, eu vou fazer isso. Por quê? Porque isso daqui vai me proporcionar liberdade financeira, que vai me proporcionar um negócio novo que eu quero fazer.
Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu começo a respirar e a vivenciar tudo isso. Né? E aqui na comunidade Smart, gente, só para vocês terem uma noção, não para. Esse ano teve um Smartano que colocou lá no grupo hoje, nós temos 140 dias úteis no ano. Olha, acho que é os menores dias úteis, a menor quantidade de dias úteis de ano dos últimos períodos aí, sei lá quando. Mas o que acontece? Uma coisa que você pode sempre contar, vai ter todos os dias, segunda a sexta, 6 horas da tarde, live lá no YouTube da Smart. Então, Smart Leilões no YouTube, tem live todo dia, 6 horas da tarde. Instagram, terça e quinta, 7 horas, 7 e 4 da manhã, tem live. Domingo, eu tô aqui com o Renan. Então, pulou 2 agora, porque era festa. Cá estamos nós de novo, vivendo isso, porque é a rotina. Então, tudo parte da constância. Terça-feira tem live da Marcela, ou seja, se você quer viver, se você tomou a decisão de fazer leilões de negócio, fazer leilões de imóveis como um negócio para você, de você fazer isso, tipo, a comunidade Smart está aqui de braços abertos para te apoiar. Então, quer dizer, não vai ser por falta de apoio. Aí entra exatamente o que o Renan quer trazer aqui agora para vocês. Vamos fazer os quartis do ano aí. Para quê? Para que você consiga manter essa disciplina, manter essa vontade. Aquilo que a gente sempre falava aqui, não é papo de coaching, não, porque nós não somos coaching. Mas é o desejo ardente. O Renan batia na tecla. Você só precisa do desejo ardente, desejo ardente. E isso é verdade. Então, a gente vai estar aí cheio de ruído. O Renan foi feliz hoje quando ele colocou a chamada. Cheio de ruído nesse ano. Amanheceu aqui, todo mundo já falando, olha, a Venezuela. Que Venezuela? Né? Do que nós estamos falando? Ah, para mim tá bom, vai ter reflexo aqui? Pode ser. Daqui a pouco já tinha até um grupo ali olhando, falou, vamos arrematar lá, vamos comprar imóvel na Venezuela. Não, gente, vou focar aqui no nosso. Peraí, eu não dou conta nem do Brasil, vamos fazer o seguinte, eu tenho que fazer disso funcionar. Então eu preciso ter foco, eu preciso ter constância. Então o primeiro ponto é, que ponto que você vai, primeiro, tomar a decisão, acender a chama do desejo ardente aqui que a gente tanto fala, e manter esse foco apesar de tudo mais o que vai acontecer. É isso aí. Né? E a hora falando aí, até no Natal a gente não parou com as lives lá do YouTube, né? Os tubarões da cúpula lá fazendo as lives, porque aqui na Smart a gente tem um lema, né? Que é execução em primeiro lugar. E eu vou trazer conceitos aqui para vocês entenderem o que a gente aplica dentro da Smart, tá? Vocês vão entender, eu vou trazer aqui coisas que são estratégias que a gente usa para todos os ramos nossos, desde a compra e venda de imóveis até mesmo o crescimento da empresa, que eu vou trazer para vocês. Ô, Márcio, com certeza, essa expressão do desejo ardente é do Napoleão Hill, tá? Tudo que eu falo aqui, gente, 95% das coisas eu li em algum lugar, porque eu gosto de ler. Eu gosto de aprender com quem pensou em algum dia algo, alguma ideia, teve alguma ideia e que pôde transmitir isso através de livros, tá? Então eu leio muito e é por isso que inclusive 2 conceitos que eu vou trazer aqui são de livros, tá? E que eu aplico na minha vida. Eu não sou o leitor que lê para contar livro, não. Eu sou o leitor que gosta de parar, inclusive o livro na metade, aplicar e depois voltar à leitura, né? Porque eu acredito que é assim que você consegue de fato fazer com que os livros mudem sua vida, tá? Obviamente, quando a gente tem um contexto, um conceito geral, a gente costuma trazer para cá. Então, vários conceitos que a gente hoje aplica dentro da nossa metodologia, eles são conceitos que eram aplicados ao mundo geral, né? Conceitos gerais, né? Às vezes em outro contexto, inclusive, e que a gente traz para o contexto de leilão e aplica. Hoje, o desejo ardente e a ambiência que a gente criou dentro da comunidade Smart são conceitos que a gente trouxe para o mundo dos leilões. Hoje, o nível de companheirismo e o nível de, vamos dizer assim, a ambiência, né, o nível de prosperidade que é gerado dentro da comunidade, boa parte foi trazido de conceitos gerais que a gente trouxe para dentro da comunidade Smart, fez com que isso prosperasse, é claro, aliado aos nossos valores, né? Aquilo só prospera porque está alinhado totalmente com o que eu, Pedro, Pierre, Fernando, Marcela, Guará e toda a comunidade pensamos da forma como a gente deve construir parcerias. Mas vamos voltar aqui para o tema, o ano do ruído e o contexto macro, né? Eu separei aqui, né, alguns tópicos, né, só para elencar, e aí eu vou falar um pouquinho do que eu vou fazer, que no fundo é o que interessa, o Fernando vai falar também o que ele vai fazer. Ou seja, nós vamos tentar trazer um atalho aqui para vocês que vocês consigam se aproveitar, especialmente fazendo recorte do ano,
de maneira inteligente. Porque vocês vão entender aqui que esse primeiro quadrimestre ele é fundamental. É ele que vai ditar o resultado dos outros dois, se a gente dividir um ano em 3 pedaços, tá? 3 quadrimestres. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Ó, ruídos. Então nós temos esse ano um recorde de feriados às terças e quintas, o que, obviamente, gera um pouco de letargia, porque quinta-feira, véspera de feriado, se você não estiver muito focado, você perde o feriado e o dia seguinte. Né? A grande realidade é essa. Então, no final das contas, você acaba sendo... seu número de dias úteis acaba sendo reduzido absurdamente. É o que o aluno falou agora, que o Fernando falou que ele foi muito feliz ali na comunidade, que fez a contagem lá dos 160 dias úteis no ano, já excluindo Copa do Mundo e eleição, que são os outros dois ruídos claros, né? Nós vamos ter uma Copa do Mundo. É um mês, gente, é um mês com jogos todas as noites, seja do Brasil ou de outras seleções, né? Aquilo é só o assunto que se fala no Brasil, né? Então, obviamente, isso traz redução de produtividade sua, e se você tiver empresas dos seus funcionários, dos seus colaboradores, no caso da comunidade Smart, a gente trabalha muito em sociedades, até o seu sócio, né? Então vai ter que ter um alinhamento muito claro ali para que vocês não se percam nesse período. E, passando disso, tem o terceiro ruído, que é o ruído das eleições. Cara, setembro vai ser só isso. A partir de setembro acabou. A partir de agosto ali, meio de agosto, quando começam as campanhas efetivas ali em televisão, jornal, e aí o Instagram e, obviamente, as redes sociais começam a tomar conta, só assunto de eleição, acabou. Né? Então, no final das contas, se a gente não tiver muito focado e muito ciente daquilo que a gente quer e com a rotina muito bem definida para que a gente não se desvie disso, mas assim, se desvie disso o mínimo possível, possivelmente esse ano vai ser contaminado. E eu estou falando isso, gente. Vocês estão achando que é brincadeira? Né? Muitos de vocês que estão aqui nessa live hoje, se não estiverem vigilantes, vocês vão chegar em 2026, no final do ano de 2026, olhando para as metas que vocês traçaram e vendo aquele ano que poderia ter sido muito mais do que, de fato, aquilo que você alcançou. Então, a hora é agora. Hoje é dia 4 de janeiro, estamos começando aqui, eu vou falar agora do que eu vou fazer, mas antes eu quero deixar esse alerta, né, Fernando? Eu acho que, porque todo mundo fala que não vai ligar, mas já está todo mundo, aposto que ontem e hoje já está todo mundo compartilhando o negócio da Venezuela, já comentando nos grupos, já preocupado se o Maduro vai isso, se o Maduro aquilo, se foi bom ou ruim para a Venezuela, se o venezuelano está comemorando ou está triste. Ninguém, gente, todo mundo agora já virou especialista de crise internacional. E eu sei que é tentador. Eu também estava em grupos aqui que comentaram, eu comentei. Mas depois chegou no meio do dia ontem, eu falei, cara, peraí, isso aqui, na hora que a semana que vem você está discutindo coisa de Venezuela. Quer dizer, é uma loucura, né? Você começa a falar, peraí, né? A minha opinião não importa a ninguém. Convenhamos. Eu tenho, lógico, empatia pela situação de pessoas que estão lá vivendo uma situação difícil, mas convenhamos, eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém, eu só tenho poder de mudar a vida minha e da minha família. Né? Então a grande realidade é essa, né, Fernando? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que parar e falar, peraí, né? Qual que é a lógica de se aprofundar ou ficar discutindo isso em 3, 4, 5 grupos de WhatsApp, sendo que o seu poder de influência é zero. Você não tem influência nenhuma, ninguém quer saber a sua opinião na realidade. Né? A gente tem que praticar o nosso, né, assim, a nossa irrelevância. Essa é a grande realidade. Né? A gente tem que se colocar no nosso lugar, a gente é irrelevante. A grande realidade é essa, eu sinto muito dizer, mas essa consciência de que nós somos relevantes muda a vida da gente, porque a gente para de querer opinar e falar sobre coisas que nós somos irrelevantes. A nossa opinião não muda nada. Né? Essa é a grande realidade, né, Fernando? É engraçado você falar, porque o que acontece? Como eu disse, é a questão de maturidade. A gente vai ganhando um pouco mais de idade, né? Entra até os 20 anos, 30 anos ali, o que a gente discutia era novela. Ó, eu quero opinar sobre a novela. O que vai acontecer no roteiro, quem que é o ator não sei de quem que vai... Aí o que acontece? A gente fica um pouco mais velho, chefe de família, obrigações,
vai montando outras coisas, o que acontece? Você começa a querer opinar sobre a vida do país. Como foi, por exemplo, nas eleições de 2022. Você foi feliz lá em dizer, briga daqui, briga dali, polarização, não sei o quê. Ok, você vai ter que estar sabendo disso? Vai. Né? Porque faz parte, você vai de um jeito ou de outro, você vai respingar, você vai ter a sua opinião, mas até a página 2. Até a página 2, é isso que você falou, isso daí não, a gente não tem poder nenhum sobre isso. Ah, mas se todo mundo mandar, aí a gente vai virar a tia do Zap, né? Ficar mandando a notícia daqui, a notícia dali, olha aqui, ó, fake news, não, isso é fake news, não é, não é, não faz a diferença nenhuma. Eu acho que, assim, um fator, assim, que está fora do nosso controle, que já aconteceu, e foi assim que mudou muito o mundo, e aí depois passou, tudo passa, foi a própria pandemia. Né? A gente passou por uma pandemia que ninguém imaginava. Apareceu do nada, daqui a pouco, fecha tudo, todo mundo ali preocupado, aquela situação toda. Nós passamos por uma experiência dessa. Ali não era mais questão de opinião, disso, daquilo, não, foi uma questão de saúde pública. Nós passamos por isso. E aí, você paralisa a vida? Então, para quem está focado no nosso dia a dia, na nossa rotina, e você determinou isso, e isso daí não é só para leilões, é para qualquer coisa que a gente tenha. Né? Porque do contrário, você vai falar o seguinte, vai estourar uma guerra, agora vem a China, vem a Rússia, não sei o quê, vai acabar com os imóveis, vão explodir os meus imóveis. Rematei 10 imóveis, vão cair bomba em cima deles tudo. Né? Tá bom, a gente compra por preço de terreno, depois a gente vende. Então não muda nada, gente. O fato todo é o seguinte, a gente tem que estar preocupado com quem? Com as pessoas. A gente fala sempre o seguinte, leilões de imóveis é muito mais do que dinheiro, do que imóveis. São pessoas. Né? É o que a gente vai tratar, como a gente trata o ocupante, como a gente trata os nossos sócios. Dentro da comunidade, a gente tem esse princípio, tem esses valores. São pessoas, a gente trata como pessoas. E aí, quando a gente faz uma live dessa hoje, falando sobre foco, sobre dedicação, sobre planejamento, é para alertar quem? As nossas pessoas. Gente, foco no que importa. Né? Um dos lemas que eu trago aqui dentro dos Tubarões, que eu falo para todo mundo, quando vai fazer uma análise de qualquer oportunidade de leilão, foca no que importa. Ah, mas se o cara foi intimado, se não sei o que é o juiz, foco no que importa. É sempre isso. Né? Então a gente tem sempre que estar consciente disso. Nós somos aqui formadores de opinião, a gente está liderando uma comunidade de arrematantes, de mais de 10 mil arrematantes no Brasil. São pessoas que respingam. Assim, ó, é a tal da corrente. Tudo vai transbordando na vida de outros, que a gente sequer tem noção de onde chega. Mas é muito importante a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Então, esse ano, 140 dias úteis. Ah, que eu tenho que me preocupar, então? Eu tenho que me preocupar em otimizar meus processos. Ah, eu vou assistir um jogo da Copa do Mundo? Vou, provavelmente eu vou. Né? Vamos reunir lá com todo mundo, porque eu quero estar com a família, vamos lá tomar uma cerveja, comer um amendoim, assistir um jogo juntos, ok? Mas eu vou antecipar o meu processo de missão na posse, eu vou tentar verificar o que vai acontecer ali, vem cá, quando é que eu tenho que lavrar essa escritura, o que dá para antecipar, não vou ficar moscando, eu vou ter um planejamento, eu vou ter que estar antevendo os atos, as ações que a gente tem que tomar sobre cada um. E isso cada vez mais reforça a necessidade que a gente tem de fazer como nós trabalhamos aqui hoje, que é em grupos. Né? Então a gente tem sócios, arremata em grupo. Cara, eu estou ocupado aqui, vou viajar com a minha família, deixa que eu seguro aqui. Agora vai você, deixa que eu seguro aqui. Né? Então, nosso planejamento são 140 dias úteis. Nós vamos viajar, vamos pegar a família, vamos parecer um pouquinho, esfriar a cabeça. E aí, as coisas não vão parar. O nosso processo aqui, ó, é uma roda que gira, uma dinâmica muito grande entre você comprar, tomar posse, desembaraçar a matrícula, reformar, vender. O nosso processo de leilão não é algo que você coloca dinheiro e tira. É um processo que tem um trabalho diário, uma dedicação diária, um pós-arrematação. Então, tudo isso é como se fosse uma indústria. Né? A gente tem uma linha de montagem, uma linha de trabalho, e aí a gente tem que estar fazendo automaticamente tudo isso. Trazendo a engrenagem, trazendo os nossos para dentro. A gente já tem aí o Experience, que vai ser dia útil ou não? Vai ser dia útil, Experience é dia útil. Né? O único dia que a gente vai deixar como feriado nacional aí, que vai dar folga para os outros arrematantes que não são da Smart, são no Experience, não tem outros. O Nicolas está muito preocupado aqui com discussão de política, que as pessoas não vão concordar, e ele falando aqui que provavelmente se a gente falar de política ele não vai concordar, então para que entrar nessa? A questão não é essa, Nicolas. A questão não é se você vai concordar ou não. A questão é que nem você está preocupado com a minha opinião, nem eu estou preocupado com a sua. Então, é isso que você tem que focar. É nem falar, nem em grupos feitos para isso. Esse é o ponto.
Não é só dentro da Smart, não. Dentro de grupo de arrematação. Isso aí é óbvio. Se a gente nunca falou, e nunca falou nos 5 anos de Smart, desde a educação, nunca se falou de política aqui dentro da Smart. Ponto. Mas eu estou dizendo o seguinte, cuidado até mesmo nos grupos de política. Porque ninguém está preocupado com a sua opinião, você não está preocupado com a opinião dos outros, no final das contas, é motivo para perder horas e horas com isso, e na prática não vai agregar em nada para o seu processo, para o seu resultado. Esse é o ponto. Acho que você não entendeu. Agora só esclarecendo para ficar bem preto no branco aqui, beleza? Bom, Fernando, então o que eu vou introduzir aqui 2 conceitos que para mim eles são importantes, né, para que você olhe para esse ano de um jeito diferente, tá bom? Olhe para esse ano de um jeito diferente. Não como um ano que você vai partilhar em 12 meses, cada mês eu faço isso, né? Igual comumente a gente faz planejamento de ano. Você planeja seu ano, janeiro, fevereiro, março, abril, normalmente, né? Você vai fazendo ali as metas, talvez até linear, prevendo ali mês a mês as suas arrematações, enfim. Mas eu quero fazer uma proposta diferente aqui para vocês, né? E a gente tem que ser realista com a situação, com o ano, por causa desses ruídos. Isso não tem como, de alguma maneira, se você chegar exposto nesses eventos, nesses momentos, você vai ser contaminado. Isso é natural, né? E é óbvio. Não vou dizer pra gente que vai ver Copa do Mundo, não. Eu sou apaixonado por futebol, lógico que eu vou ver Copa do Mundo. Mas, se você estruturar o ano da maneira correta, é muito provável que os eventos, esses ruídos, eles tenham muito pouco impacto no seu resultado. É esse o ponto. Como destrinchar esse ano de maneira que esses ruídos impactem os outros e não você. E esse é o ponto, porque quem não foi impactado vai destoar. Essa é a grande realidade, né? Você está no momento em que o ruído vai contaminar, gerar letargia em todo mundo. É óbvio que aqueles que estão mais focados e mais acelerados, eles vão ter um resultado muito acima, até mesmo do que teve em 2025. Então, nunca foi tão importante, aliás, o resultado nunca foi tão grande, o foco nunca foi tão importante como nesse ano. E o benefício colhido, né, o foco aplicado e o benefício colhido nunca teve uma relação de custo-benefício tão favorável como nesse ano. Tá? Então, o que eu pensei? Eu venho há 2 semanas, né, eu tiro, na verdade, até não faço live nesse final de ano. Eu nem gosto de viajar muito no final de ano, não, porque viajei muitos anos no Réveillon e com as crianças agora eu prefiro viajar depois, né? Porque é muito cheio. Eu acho que não é a melhor experiência para as crianças, né? Porque sempre está muito cheio, talvez não tenha, assim, não tem como, né, as crianças aproveitarem da melhor maneira, né? Restaurante cheio, então nem gosto de viajar. Eu gosto de tirar essas 2 semanas, na verdade, meio para pensar mesmo, né? Botar a cabeça fria, dar uma descansada e pensar no ano de 2026. Né? Então, uma das coisas que eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei de um conceito, de um livro, que é o Poder do Hábito, não é nem o Hábitos Atômicos. Né? O pessoal que sabe que eu gosto aí do Hábitos Atômicos, mas tem um outro conceito, que é do livro Poder do Hábito, que chama hábitos angulares. Né? O que são hábitos angulares? São hábitos que eles, se rotineiramente aplicados, eles vão puxando outros bons hábitos. Então, por exemplo, quando você acorda cedo, é natural que é muito mais fácil, acordou cedo, dormiu cedo, não só acordar cedo, mas teve uma boa noite de sono, dormiu cedo, acordou cedo, é natural que você comece o dia mais disposto e muito mais suscetível, por exemplo, fazer uma atividade física. Então, veja, dormir bem, as horas necessárias, é um hábito angular que puxa outro bom hábito. Por exemplo, fazer atividade física. E ao passo que, ao mesmo tempo que você também dorme bem e faz atividade física, é natural que ao longo do dia você queira comer bem. Porque você dormiu bem, você fez a sua atividade, por que você depois, ao longo do dia, você vai comer mal? Não vai. Então, isso é um hábito angular. É um bom hábito que puxa outros bons hábitos. E aí eu fiquei pensando nesse conceito e, olhando para o ano de 2026, eu pensei, cara, e se talvez
esse primeiro quadrimestre do ano seja uma espécie de ápice angular do ano. Se de repente esse primeiro quadrimestre ele seja muito mais determinante do que normalmente é. Normalmente, quando você começa um ano, como eu disse, você divide e recorta, trimestre, quadrimestre, você faz o recorte, coloca mais ou menos as metas iguais e vai tentar correr atrás, depois vai fazendo os ajustes ao longo do ano, né, à medida que você vai percebendo se está mais próximo ou mais longe de atingir. Mas esse primeiro quadrimestre de 2026 ele vai ser fundamental, porque nos outros 2 quadrimestres nós teremos Copa do Mundo e eleição. Então, quem começar mal esse ano, provavelmente vai chegar em maio, já vai ter largado o ano. Essa é a realidade. Porque não é assim. A gente bota a meta, começa, aí chega carnaval, depois chega março. Na hora que chega mais, você fala, putz, já está chegando o segundo semestre. Ah, o segundo semestre eu começo. Na hora que chega no segundo semestre, na hora que chega, acabou o ano. Só que esse segundo semestre você não vai ter nem o benefício do segundo semestre. Porque se você não fizer até abril um ritmo forte, um ritmo bem forte, você não tem segundo semestre mais. Você vai começar julho, já vai estar no meio da Copa, depois acabou. Então, esse primeiro quadrimestre, ele vai ter uma importância muito maior do que em outros anos. Porque aqui, se você começar forte, ele vai ser uma espécie de ápice angular dos outros quadrimestres. Porque depois que você começa forte, você não para mais. Agora, se você começar devagar e achar que no segundo semestre você conserta, já era. Abraço e já fica esperando 2027. Então, Fernando, o que eu estou enxergando, cara, é que... E aí vem um outro conceito, eu vou falar um pouquinho do que eu vou fazer em termos de imóveis e arrematação. Mas, primeira coisa, para mim, só vão continuar na ativa nos 2 últimos quadrimestres quem fizer um primeiro quadrimestre forte. Quem rodar aqui, já era. Vai ser a mesma coisa de acordar mal, dormir mal, não fazer atividade e comer fast food. Por quê? Porque depois você começou mal, cara. O negócio, igual seu dia, você começou mal. Você já bebeu no dia anterior, já acordou de ressaca, já acorda, bate aquela pizza gelada dentro da geladeira, come aquela... já bebi mesmo ontem, vou comer uma pizza aqui. No final das contas, você vai vendo, vai entrando aquela espiral, né, de comer errado, atividade, não faz atividade, não faz nada, no final das contas não trabalha também, no final das contas o negócio vai virando a bola de neve. Então a sensação que eu tenho de 2026 é que quem não fizer um ritmo muito forte no primeiro quadrimestre vai ser uma espécie de bebeu, acordou, comeu pizza, ficou, na hora que assustou, o cara já passou o ano dele. Tem essa impressão também, Fernando? Tenho, Renan, concordo, porque o que acontece? Tem uma outra situação que eu acho que vai impactar, né, na questão do mercado imobiliário, porque o que acontece? Sendo aí poucos dias úteis no ano, então muito feriado, que diminui naturalmente ali não só as visitas, o interesse nas vendas, né? Ou seja, você vai ter que redimensionar, você vai ter que levar uma energia maior para a questão das vendas. E aí, às vezes você vai vender assistindo o jogo da Copa do Mundo, você vai vender no feriado que você está em algum outro lugar. Ou seja, tudo vai acontecer. Só que você tem que estar com disposição. Você vai ter que ter forte no primeiro agora. Então você começa janeiro, fevereiro, março. Já começa por o seguinte: você vai verificar que já tem uma dinâmica diferente em alguns leilões, alguns bancos já estão já estão agindo de forma diferente do que agiam, né? Ou seja, estão querendo liquidar estoque antigo. Então já abre aí uma lacuna gigante para você comprar bem imóvel. Aí você tem esse período aí. Comprei, encho meu estoque agora no começo. Depois eu vou fazer o quê? Foco na desocupação, desembaraço e venda. Então eu vou ter aí naturalmente, enquanto está todo mundo distraído com isso, com aquilo, e gasta dinheiro. Porque o problema maior do feriado, gente, é que o pessoal às vezes gasta aquelas reservas. Então, principalmente a galera do POP. Uma entradinha, um documento que o cara tinha de dinheiro para pagar ali, ele vai para a praia. Ele sai e vai para outro lugar. Então, isso pode sim afetar, vai gerar um pouco de impacto, né? Aquilo que você tinha que preparar de documentação para preparar seu cliente para comprar, um monte de coisa. Então, você vai ter que gastar sua energia posteriormente aí, você vai ter que tá equilibrando pratos, né? Então, você vai ter que estar desenvolvendo novos métodos que você passando essa fase. Então, por exemplo, se você está acostumado a trabalhar com uma ferramenta ruim, quando você pega vamos dizer, uma matéria-prima boa, você com a ferramenta ruim, você já passou a pior parte.
Ou seja, você vai nadar de braçada depois disso. Então, se a gente vai pegar o resto do ano, onde você tem todos esses desafios, olha, é feriado na terça, é feriado na quinta, essa semana para isso, o judiciário parou, o corretor que vai viajar, né? Como é que eu vou fazer para dar a visita do cara que está querendo conhecer o meu imóvel? Quem que vai lá apresentar o imóvel para ele? Eu vou ter que desenvolver novas teses, vou ter que desenvolver novos métodos, e isso daí vai agregar o quê? Mais ferramentas no meu arsenal. Então, naturalmente, quando tudo se equilibrar, tudo se equalizar, eu estou muito melhor, ou seja, estou com muito mais experiência de mercado do que qualquer outra coisa. Então, olha a importância da gente estar preparado. Porque, do contrário, eu vou bater nisso daí e vou ficar só lamentando. Ah, não vende porque é feriado, não tem, o cliente que ia visitar não foi, o corretor que ia apresentar não foi, está viajando, o banco que ia financiar está fechado, não sei o que, isso, aquilo. Ou seja, eu vou começar a colocar um monte de situação e aí vem o quê? Aquilo que é o terror, que é o temor de qualquer pessoa, que é a desistência, aquilo que faz você falar assim, cara, não dá, isso é muito difícil. Isso para. Então, ou eu estou preparado, ou eu estou com preparo físico, né? Vamos fazer essa comparação, para enfrentar esse desafio, ou simplesmente eu vou desistir. Eu vou falar, não, beleza, eu vou curtir aqui, ano que vem eu vejo isso. E aí eu perdi mais um tempo precioso da nossa vida. Porque uma das teclas que a gente bate bastante aqui na comunidade Smart, gente, é sempre no seguinte, nós estamos numa fase, a gente tem aqui hoje um público que tem uma faixa etária um pouco maior. São pessoas que já são chefes de famílias, que têm responsabilidade, empresários. Então, o que acontece? Um ponto é, eu tenho que preservar aquilo que eu já conquistei. Esse é o primeiro ponto. E aí, eu não posso me dar o luxo de perder mais tempo na minha vida. Né? Um ano que eu perco em leilão, um ano que eu fico dormindo, moscando, eu vou entrar no mês que vem, eu vou fazer isso no mês que vem, eu vou fazer isso no mês que vem. Aí muda para 2, muda para 3, passa um ano e você tomou ali um prejuízo de experiência gigantesco que você vai demorar outros anos para poder chegar naquele patamar onde você estaria. É igual treinamento de arte marcial. Então, quem treina desde criança tem uma facilidade, quem começa mais tarde é outra. Entendeu? Então, é sempre assim. Ou você está preparado para tudo isso, ou simplesmente não dá. Você vai ter que ter ali, ó, dedicação, você vai ter que ter foco, disciplina para enfrentar o desafio que vai ser esse ano, porque senão você tem um ano perdido. Simples assim. Exatamente. Legal demais essa fala sua, essas analogias, Fernando, porque é exatamente isso, galera. É hora de refletir mesmo, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu e o Fernando, é uma reflexão mesmo, né, para você olhar com cautela. Tá? É importante começar essa primeira live do ano falando sobre isso, porque o ano ainda vai acontecer, né? A vida vai acontecer. Mas se a gente não parar de tempos em tempos para refletir sobre as coisas, é como andar numa floresta sem uma trilha. Você começa a andar para tudo que é lado, na prática o que vai acontecer é que você vai ficar perdido. Né? Você vai chegar no meio da floresta, vai precisar de um resgate. Vai ter que alguém te resgatar, porque você não sabe, né, para onde você está indo. E quem não tem caminho, qualquer caminho serve. Né? Quem não tem direção, quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Tá bom? Então, o Matheus falou um negócio, antecipação de tudo que for possível. Agora eu vou trazer um segundo ponto aqui. Eu fiquei refletindo muito. Eu li um livro no final do ano agora, que é uma Blitzscaling, que fala sobre crescimento de startups. Obviamente eu estava lendo para aplicar aqui ao Grupo Smart também, né? Mas aí me veio eu li o livro, né? O conceito central do livro, ele fala sobre muita coisa, é muito bom, inclusive um dos melhores livros que eu já li, e ele fala que o conceito central, em determinados momentos, velocidade importa mais do que eficiência. Gente, presta atenção que eu vou falar aqui para vocês várias coisas, tá? Que é muito legal, que se aplica exatamente ao conceito da comunidade Smart. E aí eu vou trazer para o âmbito pessoal. Vocês vão entender que, na verdade, o Blitzscaling ele pode ser aplicado tanto ao contexto da empresa Smart, quanto ao contexto do Renan enquanto arrematante, quanto ao contexto de qualquer arrematante da comunidade Smart. Só para vocês terem ideia do que eu vou falar aqui. Quando a gente tem um momento em que as condições do momento, as condições econômicas, enfim, o que for, eles favorecem que você imprima velocidade,
Óbvio, com muita cautela, você tem que analisar, obviamente você não vai para isso que tem a comunidade Smart, para isso que tem as mentorias, né? Obviamente para te ensinar. Mas quando o contexto ele está propício, não tem nada mais poderoso do que imprimir velocidade, do que ficar calculando demais. A velocidade vai gerar, inclusive, uma vantagem competitiva. E eu vou te falar, nesse livro ele fala um pouquinho sobre as vantagens competitivas, e uma das vantagens competitivas são os efeitos de rede. Olha só que legal, e eu fiquei observando, Fernando, né? Obviamente o nosso efeito de rede ali por ter começado a comunidade Smart, mas arrematantes, né? Você pega ali, Fernando, João Henrique, por exemplo. Fiquei observando o efeito de rede que o João Henrique construiu. Tá? Só para vocês terem ideia do que. E aí vocês vão entender o conceito que eu vou chegar aqui. O Henrique, ele entrou em 2021, conhecendo o Fernando. O Fernando entrou primeiro, ele entrou na comunidade, o Fernando entrou na turma 4, ele entrou na turma 6. Ele ficou um tempo sem arrematar, depois começou a fazer arrematações. Nesse meio tempo, o Henrique se destacou. O João Henrique se destacou. Ele fez lives, ele aparece, está sempre ajudando, entra em arrematações, mostra as vendas dele, está sempre dentro, né, dos negócios acontecendo, das comunidades fazendo parcerias e tal. O que o João construiu, na verdade? Um efeito de rede. Porque, olha só, a cada arrematação que o João faz, ele faz uma nova parceria, ele gera um resultado que ele publica, que gera nova vontade de novas pessoas fazerem parceria com ele, e isso vai gerando uma bola de neve do bem, que quando você assusta, você está com um mini ecossistema. Que é basicamente, eu estou citando o João aqui, mas tem vários já na comunidade Smart com mini ecossistemas ali, eles nem percebem disso. Nem percebem isso. Né? Agora temos um modelo lá de assessoria, mais assessores querem chamar ele, porque ele, obviamente, faz mais arrematações, gera mais resultado, que gera mais clientes, que gera mais assessores querendo fazer mais arrematações com ele. No final das contas, você começa a gerar um efeito de rede. E isso só vem com velocidade. Você não vai conseguir construir um efeito de rede se você for lento. Tá? E eu falo isso porque dentro da comunidade Smart a gente dá espaço para os alunos crescerem. Para os alunos crescerem, para os alunos construírem suas próprias redes. Né? Por quê? Porque essa é a filosofia da comunidade Smart. Porque dentro desses pequenos efeitos de rede, das pessoas que estão ali dentro, tem um efeito de rede maior que a própria comunidade Smart. Quanto mais arrematantes arrematam, mais eles geram resultado, mais eles compram com a Smart, mais eles colocam depoimentos, mais depoimentos eu publico depoimentos, mais parcerias eu faço, mais alunos também entram. No final das contas, você gera uma bola de neve ali, que obviamente isso gera resultado para todo o ecossistema. E aí, olha só, bom, já expliquei para vocês o efeito de rede e já expliquei para vocês, né, que o time importa, a velocidade importa. Quando a gente olha só, para o primeiro quadrimestre, eu estou falando que primeiramente ele é importante, por quê? Porque ele pode ser um quadrimestre angular, e pode ter o efeito de apto angular para os outros dois. Se você não fizer nada no primeiro quadrimestre, já era, mesmo. Você já rodou e não sabe. Essa é a grande realidade. Esse primeiro quadrimestre ele pode determinar os outros dois. Porque não adianta você achar que vai começar um ano na Copa, no meio da Copa. Esquece. Isso aí é ilusão. No meio da Copa, para o Brasil chegar nas quartas, semifinal, acabou. Você já era. Você não vai começar na Copa e depois começa a eleição, acabou. Se você não fizer agora, de janeiro a abril, que aí se você fizer muito bem, se for muito bem de janeiro a abril, é muito provável que você mantenha o mesmo desempenho nos outros dois, porque você já começou bem. Né? Então lembra aquilo que eu falei do hábito angular. Quando você dorme bem, alimenta bem, toma um bom café da manhã, é natural que ao longo do dia você vai comer bem, você vai querer dormir bem de novo. Então isso vai gerando, obviamente, né, hábitos subsequentes ali que são benéficos para a sua saúde. Mas beleza, então vocês entenderam essa primeira parte do primeiro quadrimestre. Agora olha a segunda parte, Fernando. Nós estamos vivendo um momento, olha só, o que a gente vai ter? Já abri o boletim Focus aqui, por isso que eu disse, 90% do seu controle, 90% do seu resultado está no seu controle. Mas 10% sim. A Selic alta atrapalha um pouco as vendas. A inadimplência maior facilita a arrematação. É óbvio que tem fatores externos. Eu só digo que 90% do seu resultado está mais ligado ao seu desempenho, ao seu foco, do que propriamente fatores externos. Mas 10% sim, fatores externos interferem. Acabei de abrir aqui o boletim Focus, e a previsão para o ano que vem, Fernando, a gente está no Selic a 15. A previsão do ano que vem é terminar com 12,25. Beleza?
Então, o que isso quer dizer? Que vai cair. Vai cair a partir de quando? Ninguém sabe. Isso é uma previsão também, óbvio, né? Mas tendência, a gente já vem falando disso, ó. A gente vem falando disso há muito tempo, né? Eu e o Fernando aqui já não é de hoje que a gente fala sobre isso. Não é de hoje que a gente fala que 2025 era um ano de compra. Não é de hoje. Isso já está registrado aí. Quem acompanha as lives aqui de domingo, tá careca de escutar. Tá careca de escutar sobre essa questão, né, que a gente fala de 2025 e 2026. Mas, enfim, Selic vai cair. Quando? Provavelmente do segundo quadrimestre para frente. O primeiro quadrimestre agora não deve ter tanto grandes mexidas, deve se manter e depois começar a cair. Então, o que para mim é muito importante agora, Fernando? Velocidade. Para quê? Você tem que... Eu falei isso no final do ano passado e mantenho até a hora que a Selic começar a cair. Não que você vai parar de comprar quando a Selic começar a cair, mas a melhor hora para comprar é na hora que as pessoas estão paradas em renda fixa. É a realidade hoje, gente. A concorrência está baixa. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão olhando para esse 1% ao mês de renda fixa e não fazem nada. Essa é a grande realidade. Hoje você pegar, conversar com... Eu não estou falando de nós aqui que estamos envolvidos numa bolha dos leilões, não. Eu converso com as pessoas. Você puxar qualquer assunto com pessoas que estão fora do nosso meio, mas eu prefiro... você não quer comprar imóvel para ganhar 40% ao ano? Não. Prefiro ganhar uns 15 não, porque tem um imposto de renda, mas 13 ali da Selic ao ano do que fazer um negócio de 40. Por quê? Porque isso é o efeito da Selic. É para amedrontar mesmo, é para deixar você com dinheiro parado no banco, para retirar dinheiro da economia e diminuir a inflação. Esse é o efeito da Selic. Então, quando a Selic começa a cair, o que acontece? As pessoas começam a procurar outras formas de investir. Quando você está pagando pouco num título público, é óbvio que as pessoas começam a olhar e falar, opa, o que tem para fazer aqui? E o leilão vai aparecer como alternativa. Então, nesse momento, é o melhor momento para comprar. Então, o que eu enxergo, Fernando? Cara, construa seu estoque o mais rápido possível. Renan, mas depois que começar a cair Selic, eu não vou conseguir comprar? Vai! Já comprei com Selic A2, com Selic A5, com Selic A10. Você vai comprar. Mas nunca esteve tão fácil de comprar imóvel barato. E quando a Selic começar a cair, quem tiver com estoque para vender vai deitar e rolar. Então, quais são as minhas duas metas para esse primeiro quadrimestre, Fernando? Tá? Primeiro quadrimestre, arrematar tudo que eu puder arrematar, principalmente de casas de médio padrão, que é o meu foco, 80% pelo menos. E, já falei do nicho, hein? Olha aí, ó, 80% de casas de médio padrão e os arrematados. Eu tenho 43 imóveis no estoque hoje, a maioria foi arrematado no segundo semestre de 2025. O que eu tenho que fazer com esses imóveis? Deixar esses imóveis prontos para venda até abril. Cara, janeiro agora, o que pode ficar pronto para venda? Para quê? Porque na hora que a Selic começar a cair, quem tiver com produto qualificado, bonito, bacana, colocando para venda, vai vender. Então, não que a gente não esteja vendendo agora, mês de dezembro eu vendi 6. Mas eu estou dizendo o seguinte, é possível que você consiga extrair até mais valor. Tem imóvel, esse imóvel que eu vendi agora, recente aí, que eu vendi por 345, poderia ter vendido por 370, 380. Comprei por 180, foi um baita lucro, mas poderia ter vendido por mais. Então, a meta é deixar até abril 80, 90, quem sabe a totalidade dos imóveis prontos para venda, mais qualificados possível, e na outra ponta, arrematar o máximo que der para que você construa o seu estoque e possa usufruir depois dessa redução da Selic que já está previsto no Boletim Focus. Você está nessa pegada também, Fernando? Sim, Renan. E você falou um negócio aqui, o Anderson colaborou aqui falando sobre o pessoal que está fora da bolha, né? Selic está alta, e aí quando você fala de leilão de imóveis com qualquer pessoa que esteja fora do nosso universo, o primeiro ponto é o seguinte, não, mas aí ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, não. E eles têm essa coisa na cabeça deles, porque a gente está tomando o imóvel dos outros coitados. Gente, não tem nada disso. Mas enfim, quando a Selic cai, aí deixa de ser importante isso também. Aí já não tem mais a desgraça dos outros. Aí todo mundo quer vir, né? Porque é um lugar onde o cara vai conseguir rendimento. Mas, gente,
falando aqui sobre essa questão que o Renan colocou, sobre você montar estoque, fazer tudo mais. A gente, lógico, já estamos fazendo isso há mais tempo, já tem uma esteira. Né? Então a gente compra e vende o tempo todo. O Renan falou em dezembro, vendeu 6 aí. Eu vendi acho que três em dezembro agora. Inclusive tem para cair dois financiamentos agora em janeiro. O outro foi à vista. Então você tem meios, inclusive eu vou fazer com os tubarões aqui nessa primeira aula do ano, um meio aqui que a gente está que eu já faço, já pratico com eles em algumas arrematações minhas, que é o jeito como a gente gera dinheiro. Né? Então, faço a venda, entra permuta, como é que eu consigo usar o crédito para poder alavancar a caixa e continuar comprando. Então, carteira de recebíveis, já tenho praticado isso faz tempo também, principalmente porque você coloca ali 1% mais especial mês, você vai pegar qualquer coisa, a hora que a Selic cair, você já está com um contrato ótimo ali no meio. Então, enfim, tem jeito para a gente fazer tudo. Tudo basta fazer o quê? Quando a gente está respirando esse universo. Então, como a gente disse sobre essa questão de foco, disciplina desse ano, e o Renan falou um ponto aqui importantíssimo, que foi sobre o quê? Velocidade. Não dá para você ficar esperando as coisas acontecer. Né? Então, eu quero montar uma esteira, eu quero ser igual o Fernando, eu quero ser igual o Renan, então eu quero comprar e vender todo mês. Que é isso que a gente faz. Então, eu vou montar um estoque, não é só eu comprar 10 imóveis e deixar os 10 parados ali. Eu compro os 10, um eu vendo para o ocupante, 3 eu demoro para desocupar, os outros 5 já estão em reforma, daqui a pouco eu já vendi mais um, e aí quando eu vejo esse que eu já vendi, eu já arrematei de novo. Entendeu? Então, e aí daqui a pouco os outros que eu tinha arrematado lá atrás, eu já estou vendendo também. Então você faz ali uma esteira de negócios que você compra e vende todo mês. Isso daí é a gente fazer leilão de imóveis como negócio. Tá? Então, a gente deixa de sair do mundo do romantismo do leilão, porque o que você vê por aí fora, fora da nossa bolha, é que leilão de imóveis é romantismo. O cara compra por 100 e vende por 200. Passou aquela fase. E olha para vocês verem como que o negócio é dinâmico. Aquela galerinha que falava do consórcio mais leilão já sumiu. Por quê? Porque a longo tempo não se sustenta. Então, gente, o que acontece? Sempre vai ter o romantismo aí de fora. Compra por 100, vende por 200 e gasta 5 mil de entrada. Isso daí é uma forma de fazer. Mas se você quer fazer de leilão um negócio, você tem que ter uma caixa de ferramentas bem afiadas ali. Ou seja, você tem que saber tudo. Entender o contexto. Estou vendendo agora para um ocupante, um imóvel que a gente arrematou, ela tem um salão de cabeleireira. Cara, ela já paga o aluguel ali para o ex-ocupante. Tem mais uma casa no fundo que outro inquilino paga. Eu falei, olha, por que a senhora não fica com o imóvel? Mas como assim? Ué, é fácil, a senhora vai pagar um pouco a mais aqui, a gente prepara os seus documentos, vamos dar um jeito nisso daqui. Ou seja, você sabe buscar uma saída aí, fazer uma venda, por quê? Porque você conhece o processo todo. Mas como é que eu faço para conhecer todo o processo? Eu tenho que começar. Aí a velocidade é fundamental. Eu não posso ficar protelando, postergando as coisas. Eu tenho que pegar e meter a cara e fazer. O que eu falo aqui nos Tubarões, o que a gente fala na comunidade Smart aqui você não aprende assistindo aula. Aqui você aprende fazendo na prática. Simples assim. Então você tem que fazer. Quer aprender? Tem que fazer. Perfeito, Fernando. Sensacional. Deixa eu ver até uma pergunta aqui. Ô, Drica, daqui a pouco eu falo sobre essa questão do médio padrão, tá? Deixa eu ver aqui. Eu pedi a pergunta, por isso que é bom vocês colocarem no balãozinho, senão a gente se perde aqui. Mas, voltando à questão do Blitzscaling. Então é isso, Fernando. O que eu enxergo, cara? Se você entender que o primeiro quadrimestre ele pode ser, primeiro, um determinante para os dois outros, e que o cenário do primeiro quadrimestre ele permite que você faça uma espécie de blitzscaling, que é, na verdade, colocar realmente intensidade absoluta, priorizar a velocidade, até mesmo, mas eu vou aprender, vou colocar... Cara, talvez, se você aproveitar essa primeira onda aí do ano, né, e principalmente antes da Selic começar a cair, para fazer as compras, estocar, você pode mudar a sua vida. Né? A gente sabe que, de fato, pequenos períodos de tempo, eles mudam a nossa vida para sempre. Eu falo isso porque aconteceu na minha vida. Na verdade, o meu crescimento pessoal, patrimônio e tal, ele não é assim. Ele é assim, cara. Você tem uns picos e depois você tem uma estabilidade para um pico, uma estabilidade, um pico. No final das contas, é assim que funciona. Então, talvez aqui a gente possa estar diante de uma possibilidade de pico. Né? Essa é a grande realidade. Né? Que é aplicar exatamente o Blitzscaling, que é colocar essa intensidade, velocidade nesse primeiro quadrimestre, que é onde as pessoas tiram o pé, porque tem carnaval, tem férias. Olha só o ano, gente. Janeiro, férias.
fevereiro, carnaval. Aí, Semana Santa. Aí tem Copa do Mundo, eleição. Acabou. Se você não fizer agora, já era. Então você vai ter que sacrificar, talvez, férias, carnaval, talvez só focar nos dias do carnaval mesmo, mas sem fazer viagens muito longas. Sacrificar isso para que você consiga fazer desse primeiro quadrimestre um quadrimestre que vai puxar os outros dois e que, na verdade, vai de fato fazer com que você consiga mudar. Talvez esse primeiro quadrimestre seja fundamental aí, até mesmo para um acúmulo de patrimônio bem acelerado. Essa é a minha ideia, tá? Então, inclusive, qual que é o meu ponto agora? Qual que é o meu ponto? Cara, o primeiro quadrimestre, energia absoluta, foco, porque o cenário ainda permite você comprar imóveis com baixa concorrência e se aproveitar do movimento Selic para vender imóveis, para você estocar agora para vender imóveis na hora que a Selic começar a cair, que na verdade, com os programas do governo, já está mais fácil de vender, inclusive, com Minha Casa Minha Vida 3, 4, 5, na verdade eles estão esticando a corda aí, e os médios padrão que a Drica perguntou, eu gosto do médio padrão por um motivo simples, porque é onde você não tem concorrência de produto. Quando você vai pro Minha Casa Minha Vida 1, 2, 3, 3 já tá fora, mas 1 e 2, cara, é onde as construtoras estão aí. MRV, as outras construtoras que constroem para popular aí, é onde eles estão entrando. Então tem cidade aí, por exemplo, que se você comprar é difícil sair, porque a construtora tem mais subsídio que você. Então, dependendo do que você comprar ali, você não consegue sair. Porque na hora que você vai concorrer com o imóvel novo, se o construtor estiver construindo ali. Então, é onde você tem concorrência. Dá para sair? Claro que dá. Você vai olhar. Cidades menores é mais fácil, porque, obviamente, o pessoal acha que é mais fácil em cidade grande. Na verdade, é mais fácil em cidade menor, porque é onde não tem construção nova. Então, você pega lá, por exemplo, um POP, uma casa POP, um apartamento, né, um prédiozinho que foi construído, não tem nada sendo construído novo lá, quando você coloca para venda, você não tem concorrência. E a mesma coisa são os imóveis de maior valor. Você tem concorrência. As construtoras de casas, elas entram em casas de 2,5, 3,5, né, na maior parte das vezes. Você é construtor amador. O cara que tem 5 casas, ele constrói nesse nicho, normalmente. Tá? Então, nos condomínios aqui, a gente percebe isso. Condomínio, a gente tem casa vendendo, a gente sabe, percebe isso. Outra coisa é apartamentos, lançamentos. Né? Então, os lançamentos de apartamento, em geral, quando você vai para a capital, eles estão nessa faixa. Então, quando a gente está no médio padrão, nas casas do médio padrão, de rua principalmente, você não tem concorrência, não tem construtor levantando casa de rua de médio padrão, gente. Não existe isso. Então, quando você faz o seu produto, você pega o seu produto, comprou bem, reformou, você só tem o seu produto. A verdade é que o seu produto é o melhor. Então, qualquer pessoa que queira comprar uma casa entre 400 e 1 milhão reformada, provavelmente ela não vai ter nenhuma opção que não seja a sua. A melhor opção, talvez tenha outras, mas a melhor opção vai ser a sua casa. Tem preço e tem qualidade. Acabou. Então, quando a gente vai colocar o nosso produto no mercado, se você tem uma qualidade, o preço igual, você vende. Você tem uma qualidade maior, seu preço pode até ser um pouquinho maior. Se você, às vezes, não fez, investir pouco, mas você tem a possibilidade de colocar um preço um pouco mais baixo. Então, você tem flexibilidade. Você não está concorrendo com construção nova. Então, eu particularmente gosto dessa faixa. Não quer dizer que não tem dinheiro nas outras. Só estou dizendo que é por estratégia momentânea. Você pode ter uma estratégia momentânea de estar no POP, que tem muita oportunidade, por exemplo, em casas, como eu falei, de cidades menores, imóvel de 20, 30 mil que você vai vender por 120, apartamentinho de 50, 70 mil que você vende por 140. Tem oportunidade. Só estou dizendo que você tem que entender o nicho que você está entrando. Quando você entende o nicho que você está entrando, fica tudo mais fácil. Porque você tem. Nossa, cara, o que eu estou fazendo? Como que meu produto entra no mercado? Isso faz total diferença, né, Fernando? O entendimento do produto. Então, só para concluir, cara, recorte do ano. Sendo bem sincero, não espera. Depois do cara. Cara, não espera. Esse primeiro quadrimestre vai ser determinante para os outros dois. Psicologicamente, a organização, esse hábito angular, e também porque o cenário ele permite que você aplique a estratégia do Blitzscaling lá que eu falei, que é justamente colocar essa velocidade nesse primeiro quadrimestre que você vai se aproveitar do melhor momento para comprar e talvez do melhor momento para vender logo nos outros dois quando a Selic começar a cair. Fernando,
Fora isso, se aproveitar dos efeitos de rede. Quanto mais você compra, mais parceiros você faz, que puxam novos parceiros, que puxam novos negócios, que puxam novas arrematações, lucro que gera para você comprar outros, e no final você está com a mini rede dentro da comunidade Smart, e isso certamente vai fazer diferença na sua jornada aí nos próximos meses. Esse efeito de rede ele é fundamental para você começar a ser, de fato, uma espécie de polvo dentro da comunidade, ou seja, que você começa a ter realmente essa capilaridade que permite você conquistar resultado absurdo, Fernando. Exato. E olha, gente, é sempre nisso. Porque quanto mais cedo você começa, mais rápido você cresce. Tá aqui o exemplo, a Áurea está comentando aqui nos comentários, né? A Áurea também, ela entrou com 12 imóveis em 5 meses. Ela entrou nos Tubarões zerado, não tinha nenhuma arrematação. 5 meses fez ali 12. Já fiz live com ela. O Tatá falando aqui dos resultados dele. E eu vou fazer uma live, porque eu tive agora em BH, nós fizemos uma confraternização com os Tubarões lá, e eu conheci pessoalmente o Eric. Gente, o Eric é o tubarão mais novo da história, 23 anos. Eu duvido um tubarão que não quisesse ter entrado e conhecido um ecossistema Smart com 23 anos de idade. E ele ali em 5 meses também fez 14 arrematações, porque esse ecossistema que o Renan está falando aqui. Então, como é que você acelera o aprendizado? Você imagina o seguinte, cada arrematação, ela traz uma experiência para você absurda. E aí você faz, não uma, mas você faz 14. Ah, mas eu não tenho dinheiro para tudo. Você vai fazer percentuais, você entra ali com o time, você divide trabalho. Então, o Eric já passou por essa experiência. Eu vou trazer ele numa live para falar isso para vocês, sobre a ação de missão na posse que ele está fazendo, uma ação complicadinha, cada uma das operações que ele está fazendo ali. Então, cara, são experiências assim que não tem o que fazer. Então, quando a gente pega um ano desse, desafiador, cheio de assunto, ele aí, ó, o Eric apareceu aqui, tá aqui, já tá lascado, já tá convidado para a próxima live. E aí, gente, é exatamente isso. A gente pega um ano desafiador e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer do limão litros e litros de limonada. Porque é isso que a gente faz, né? Aqui não é para a gente falar, olha, tá aqui a receita de bolo, alguém perguntou aqui, falar como é que vocês fazem a avaliação de casa. Tá aqui embaixo, digite avaliação, tem um curso gratuito para você aprender a avaliar a casa. Tá escrito aqui. Né, tem ali um cursinho, a gente inventamos ali, batizamos o nome do método de precificação em bloco. Então, você consegue ter essa determinada situação. Tudo que você precisa para impor velocidade está ali. E o principal, quando a gente impõe velocidade, o que a gente precisa, Renan? Rede de segurança, apoio. Se você escorregar, se você cair, nós estamos aqui. A gente segura na mão. Então, gente, vou falar, só não vai quem não quer. Não tem jeito. É isso aí. Show de bola. Galera, vocês entenderam? Vocês curtiram as analogias aqui? Vocês entenderam a importância? Como é que a gente fatiou o ano? Como é que eu fatiei o ano? O Fernando também seguindo a mesma linha. Como é que a gente enxerga esse primeiro quadrimestre como fundamental? E como que, na minha visão, tanto é o momento para você puxar os outros 2 quadrimestres, quando é possível também você aplicar lá essa velocidade, esse blitzscaling ali, para poder escalar nesse primeiro quadrimestre, e obviamente isso aí vai ser a base do seu resultado do ano, tá? Gostaram das analogias da live, entenderam o conceito, entenderam as falas do Fernando também sobre a importância dessas parcerias, né, de você também entender a agenda do seu cliente, né? Obviamente você está ali, o cliente está no carnaval, está gastando dinheiro, está não sei o quê. Você entender a agenda do cliente é fundamental para você também se aproveitar e evitar que você perca vendas, que você perca negócios ali, obviamente, uma questão alheia, né? Uma questão externa. Então, tudo que está ao seu controle, você tem que fazer e aplicar, né? Deixando um recado aqui para vocês, tá? Suporte volta amanhã, Smart, então eles estavam de recesso, e amanhã vai virar o lote do Experience. Então, eu tinha falado 31, mas não tinha ninguém para virar o lote, apertar o botão lá. Eu não sei apertar o botão lá para virar o lote. Tá ainda no lote atual. Tá? Então, vocês que não compraram ainda o ingresso para o Experience, o maior evento de leilões de imóveis do país. Vou até confirmar aqui quantas pessoas que já tem na área, já dentro do já confirmado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Então, com 872 pessoas confirmadas, a expectativa é chegar a 1.200 pessoas presentes no dia do evento. Então, você que não comprou seu ingresso ainda, tá? Isso, ó, vou te falar, é o maior evento de leilões de imóveis do país. E não é papo furado, não. Vai ir lá uma certificadora
Porque tem muita gente falando, o meu maior, os caras estão fazendo evento de 200 pessoas num hotel, falando que é o maior evento de leilão de imóvel do país. Cara, vai ser no Minas Centro, um teatro, maior palco icônico aqui de Belo Horizonte. Pra você ter ideia, é onde qualquer pessoa aqui em Belo Horizonte quer fazer evento, exceto os eventos de 6 mil pessoas, que aí vai para os Minas. Mas qualquer evento do patamar da Smart, 1.000, 1.200, 1.300 pessoas, quer fazer no Minas Centro. Então não é hotel, não. Bota as cadeiras no hotel lá, espalha. Nada contra os eventos, mas o pessoal está chamando evento de 200, 300 pessoas de maior evento de leilões de imóveis do país. Então, nós vamos levar a certificadora lá, assim como o pessoal fala, arrematamos, tem dinheiro na internet, porque meus alunos arremataram, não sei quanto. Cadê? Quem falou? Aqui não, quem foi lá no palco do Experience e falou que a Smart é a que mais arremata foi a Caixa. Não foi a gente, foi a Caixa, foi lá no palco do Experience. Né? E se tiver esse ano lá de novo, vai falar de novo, né? Porque são milhares de arrematações por ano. Na verdade, nós estamos batendo esse mês passado, a gente quase bateu 2.000 arrematações no mês. Então, você que ainda não está confirmado no maior evento de leilões de imóveis do país, a última chance é agora, tá? Para nesse lote. Obviamente, ainda fica ainda até faltando uns 10 dias lá, mas aí já vai virar o lote, tá bom? Então, vocês que não garantiram ainda, garantam, porque vai ser muito legal, é muito network. E, digo mais, né? Ali foi vetor de mudança de muita gente, tá? Muita gente foi no Experience. Cara, as comunidades, as trocas que acontecem ali, as parcerias, muita gente que é sócio se conhece ali. Então, tem que estar lá, cara. Tem que estar lá. Vocês têm que estar no Experience. Não perca, porque vai ser certamente um evento que vai mudar a vida de vocês. Eu não tenho dúvida que já mudou a vida de muita gente. Então, o primeiro recado é esse. Garanta o ingresso ao Experience ainda hoje. O lote ainda não virou, porque eu não sei lá como é que vira, e o pessoal tá de recesso, mas amanhã eles vão virar, tá? Vão mudar o lote lá, e aí, obviamente, vocês vão ter, né? Pode comprar, mas vai ser um pouquinho mais caro do que o que tá agora. Então, se quer aproveitar o melhor preço, compre agora. Outra coisa, se você quer aprender a avaliar casas, como a gente falou aqui, entender como funciona, eu deixei um mini curso aqui para vocês gratuito, só digitar aqui, ó, avaliação, que você vai receber esse mini curso, vai receber, na verdade, um formulário no seu direct, você preenche lá o formulário, você vai ser liberado dentro da Imobedu, o maior portal de educação para investimento imobiliário do Brasil. Você vai receber lá, né, o seu mini curso e aprender como, né, avaliamos casas, como que a gente já faz análise de matrícula. Então, a avaliação e matrícula vai estar disponível para vocês lá. Fernando, tá ansioso aí para o Experience? Demais, gente. Você imagina o seguinte, todo mundo que está comentando aqui, ó, na live, imagina que tá todo mundo ao vivo, todo mundo em rodinha de conversa. Esse evento é aquele evento que a hora que for começar uma palestra, você tem que ficar quase dando tapa nos outros, pega o chinelo e fala, vamos gente, senta, vamos lá assistir o negócio. Ninguém quer parar de conversar. Então é isso, tudo que a gente pode escrever aqui, trocar, olha, um responde o outro responde aí. Não, lá você vai estar ao vivo, sabe assim, ó, na rodinha de conversa, conversando pessoalmente com cada um que está aqui comentando, outros que vocês vão conhecer lá. Então é um ambiente, assim, sensacional, é muito legal. Não, vai ser espetacular. Eu tô ansioso demais. Já acordei e falei, cara, é o mês do Experience. Né? A gente entra janeiro, você já entra aquele sentimento. Entrou o mês do Experience, né? Então já chamei o Rodrigo aqui pra gente fechar já a programação, divulgar essa semana aí. Já temos convidados de peso. Pablo Arruda, cara, hoje é o cara que mais estudou e fala sobre a reforma tributária, vai falar lá. Você tem engenheiro Matheus, que fez o grande plano comigo ali, em outubro e novembro. Você tem professor Salomão, que vai falar sobre o cadastro imobiliário brasileiro. Muita gente aí está com receio do cadastro e tal. Cara, ser transparente, vamos abrir o que vai... Porque muita gente nem entende. Eu era auditor fiscal. Eu trabalhei tanto na Receita Federal, não como auditor, mas na época eu era nível médio, depois eu fui auditor fiscal da prefeitura. Não que eu tenha fiscalizado na Receita Federal, mas eu trabalhava com imposto de renda lá e com ganho de capital especificamente. Quando eu trabalhava na Receita, eu trabalhava com ganho de capital pessoa física, né? Mudou muita coisa de lá para cá, mas um pouquinho da lógica de como funciona cadastro, fiscalização, a gente entende. Tem muita gente falando bobagem, né? Sobre cadastro, sobre uma série de coisas que, obviamente, ninguém quer aumento de carga tributária, né? E obviamente isso vai acontecer em certa medida na reforma, mas é mais para frente, vai acontecer quando entrar o IBS, principalmente,
O CBS também para pessoa física, mas é a partir do ano que vem, e o IBS a partir de 2029. Tem algumas coisas que tem que ficar atento, mas, na prática, isso vai ser incorporado no mercado imobiliário. O que a gente tem que fazer agora é aprender como incorporar isso, né, a partir de 2027 principalmente, para que a gente continue lucrando ainda mais, porque os ruídos eles acabam afastando as pessoas. Então, o Expisso vai ser desenhado para colocar vocês com conhecimento à frente daquilo que tem aí no mercado, para que vocês possam surfar as melhores ondas, sempre colocando dinheiro no bolso, né, Fernando? Para fechar. Exato. É isso aí, gente. E poder estar ali conhecendo pessoalmente cada um ali do pessoal da cúpula, a Kelly, o Kiko, o João Dacier, o João Henrique, todo mundo que vocês veem aqui todo dia, 6 horas da tarde ali no YouTube, tá lá presencial para você poder tirar dúvida, conversar, perguntar como é que foi a jornada, sabe? Criar relacionamento. Então é uma coisa assim que não tem preço, é uma oportunidade única na vida, não tem jeito. Valeu, galera. Primeira live do ano entregue aí. Bora pra cima. Amanhã tem garimpagem 8h30, tá? Então voltamos aí à nossa programação. Amanhã eu tô garimpando lá com os tubarões, 8h30 da manhã. Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço. Até mais, gente. Tchau.